e amém. Então, definido o assunto de hoje, nós vamos falar que o cristão ama a Deus. O cristão ama a Deus. Vamos ler o texto de Mateus 22, a partir do verso 34. Mateus 22, 34. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho, e um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para pôr Jesus à prova. Verso 36: Mestre, qual é o maior ou o grande mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com toda a tua inteligência, ou de todo o seu entendimento. Verso 38: Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Até aí a leitura. Domingo que vem a gente vai ler o restante. Então, um homem muito religioso perguntou a Jesus. Ele sabia que tinham 613 mandamentos. Ele chegou e perguntou a Jesus: Senhor, qual dos 613 é o maior? E Jesus foi muito claro na resposta: amarás. Olha pessoal, a palavra: amarás. Amor, amor. Ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Ou seja, amar a Deus acima de tudo e acima de todos. E o cristão ama a Deus acima de tudo e de todos. Olha o que eu disse: o cristão, o único que consegue amar ao Senhor acima de tudo e todos é o cristão. É aquele que nasceu da água e do Espírito. É aquele que foi salvo por Jesus. Enquanto uma pessoa não é salva, ela não consegue amar a Deus acima de tudo. Ela não consegue. Ela pode tentar? Pode, mas ela não consegue. Antes de eu continuar, vou pedir um favorzinho a você. Fique comigo. Talvez você não está acostumado a uma mensagem que dá tantos detalhes, que entra e vai aqui, vai ali, fala tanto. Mas é importante que você se acostume, para que a gente possa entender a palavra de Deus como de fato ela é. Voltando aqui, somente o cristão pode e consegue amar a Deus acima de todas as coisas. A primeira questão que eu quero pensar com vocês é uma pergunta: por que o cristão ama a Deus acima de tudo? Por quê? Qual é a razão de eu amar mais a Deus do que eu amo a minha mãe? Qual é a razão de eu amar mais a Deus do que eu amo a minha esposa? Qual é a razão de eu amar mais a Deus do que eu amo os meus irmãos? Qual é a razão de eu amar mais a Deus do que eu amo meu pai? Qual é a razão de você como cristão amar a Deus? Por que você ama a Deus? Vou te dar a resposta. Está preparado? Porque você foi alvo do amor de Deus. Eu escolhi a canção que fala do amor de Deus justamente para usar agora esse entendimento. O cristão, ele foi atingido, no bom sentido, pelo amor de Deus. O cristão foi salvo pelo amor de Deus. O cristão faz parte daquele texto de João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O cristão está enquadrado nesse texto, porque ele entende que Deus o amou de tal maneira que entregou o seu Filho para salvá-lo. Não apenas isso, o Senhor ainda colocou fé no coração dele para que ele creia nesse amor.
Eu vou ler para vocês um texto, não precisa abrir, tá, irmãos? Mas pode anotar. É bom que você anote se você quiser, se você puder. Você entender por que os cristãos amam tanto a Deus? Vou ler para vocês agora. Anote aí se você quiser. 2 Coríntios 5,14. Olha só, deixa eu ler, ouça só. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos. Aqui está falando da obra que Cristo realizou, morrendo por nós aonde? Paulo está dizendo, o amor de Deus é tão grande que nos constrange, que mexe conosco, que nos transforma por dentro. E ele vai continuar dizendo no verso 15: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Que quando você entende o amor de Deus por você, você não tem outra escolha senão amá-lo e viver para ele. Por que o cristão ama tanto a Deus? Porque ele foi alcançado por esse amor, porque ele foi amado por esse Deus. O próprio Paulo, e aqui lendo outro texto para vocês, em Romanos, esse aqui é Romanos 5. Vocês têm um pouquinho de paciência que eu não deixei aberto todos os textos, porque eu não consigo marcar todos. Mas aqui em Romanos 5, no verso 8, verso 7, olha só, falando do amor de Deus, tá? Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, quer dizer, por uma pessoa boa. Embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem de morrer. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Meus irmãos, por que o cristão ama a Deus acima de tudo? Porque ele entende que o Senhor Jesus morreu por ele e que ele não é uma pessoa boa, que ele não é uma pessoa que merece. O que a gente cantou aqui? Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, finito e carnal. Sabe por quem que Deus morreu, meus irmãos? Não foi por gente boa, não. Deus não morreu pelos filhos dele, não. Deus não entregou Jesus pelos filhos dele, porque possa ser que um pai morra pelo filho, ou não. Nós temos pai ou mãe aqui? Deixa eu ver, levante a mão. É muito provável que você aceite dar a sua vida pelo seu filho. Se tiver tendo um tiroteio, por exemplo, você pula na frente para levar a bala no lugar do seu filho. Isso não é coisa de filme, não. O amor de pai, o amor de mãe pelo filho é algo. Então o pai ou a mãe está disposto a morrer pelo filho. Só que Jesus não morreu pelos filhos. Jesus morreu por uma raça caída. Talvez você fale assim: ah, Jesus morreu por mim. Por que Jesus morreu por mim? Porque eu era uma pessoa que ele amava tanto, porque eu era uma pessoa tão boa, porque eu era uma pessoa tão... Não. Jesus morreu por você e por mim, e nós não passávamos e ainda não passamos, se não for a graça dele, de um saco de pecado. Jesus não morreu pelos filhos de Deus, Jesus morreu pelos filhos de Adão. Quem está compreendendo, pessoal? Quando você entende isso, quando você entende que você foi alvo do amor de Deus e você se rende ao amor de Deus, não te resta outra alternativa senão amar a Deus acima de tudo e de todos. Por que eu amo ao Senhor mais do que eu amo a minha esposa? Porque a minha esposa não morreu para me salvar.
E eu não estou falando de salvar minha vida, eu estou falando de salvar minha alma por toda a eternidade. Por que que eu não amo a minha mãe? Minha mãe está ali, por que que eu não amo ela mais do que eu amo a Deus? Porque ela me deu vida física, o Senhor me deu vida eterna. Vocês estão compreendendo? Então, eu não tenho outra escolha senão amá-lo acima de tudo. Eu estou aqui me esforçando para que você consiga ter pelo menos uma noção do amor que o Senhor tem por você. Você vai ali na placa, na placa da nossa comunidade, está lá esse versículo: porque o amor de Cristo nos constrange. O cristão é constrangido pelo amor de Deus. Quando a gente pensa no amor de Deus, nós que estamos em Cristo, acontece duas coisas dentro da gente. A gente fica sem graça, que a gente fala assim: ele morreu por isso aqui. Você quer entender o quanto que Deus chama? Pensa no amor de Deus quando você pecar. Faça isso. Não tem momentos da nossa vida, momentos do nosso dia a dia, que a gente fala alguma besteira, que a gente pensa que não devia, que a gente fica com vergonha da gente mesmo. Já aconteceu com você? De você falar assim: meu Deus, eu falei isso. E você fala assim: realmente eu não presto, realmente eu não sou bom. Com quem já aconteceu isso? Nesse momento que você vê o quanto você é ruim, naquele mesmo momento, pensa no amor de Deus. Você vai entender assim: olha por quem Deus morreu, olha por quem Jesus se entregou. Por isso aqui. Então o cristão, quando pensa no amor de Deus, ele fica constrangido, ele fica meio: poxa, é por mim? Tudo isso é por mim? E ao mesmo tempo que ele fica constrangido, ele fica feliz, ele fica alegre. A alma dele exulta de alegria, porque, poxa vida, eu merecendo o inferno, o Senhor usou de amor, de graça, de misericórdia e me deu a chance de ser salvo. Então, o cristão ama a Deus porque ele foi alvo do amor de Deus. Mas a segunda pergunta que eu quero pensar aqui com vocês: o que é amar a Deus? E aqui é muito importante da gente entender. O que é amar a Deus? Você sabe que a palavra amor, ela está muito banalizada. Você vê pessoas que mal se conhecem e já declaram amor umas pelas outras. Eu lembro que quando eu pastoreava uma igreja alguns anos atrás, eu tinha um rapaz que era pastor junto comigo e me ajudava ali na igreja. Ele me auxiliava como pastor. E aí ele começou a gostar começou a conversar com uma moça, querendo namorar. Claro que quer, tem que querer mesmo, né? Senão tem alguma coisa errada. Ele queria namorar. E aí engraçado que um dia eu encontrei uma cartinha. Eu estava arrumando, não sei o que era, mas eu encontrei uma cartinha que ele tinha escrito para a menina, para a moça. Gente, sem exagero, ele não fazia nem um mês que ele conhecia ela. Nem um mês. Você acredita que ele estava se declarando, fazendo juras de amor? Ô fulano, eu amo tanto você. Ô fulano, olha, eu descobri que você é o amor da minha vida. Pessoal, esse amor é verdadeiro? Responde para mim, principalmente vocês que são casados. Você conhece a pessoa há um mês, você diz que ama ela. Esse amor é amor mesmo? Não é possível. Como? Como que isso vai ser amor? Mas é assim que o amor é tratado hoje. É amor para cá, te amo daqui, te amo dali. E o amor acabou se tornando algo banalizado. Quando a gente fala que o cristão ama a Deus, não é esse amor banalizado por aí. Quando a gente fala que o cristão ama a Deus, a gente tem que entender, e aqui eu vou ler outro texto. Gente, começa a trazer caderninho para anotar, porque eu vou citar muito texto aqui. Eu só não peço para todo mundo abrir junto, porque senão demora muito. Mas se você entender o que é o amor que o cristão tem por Deus, tem que entender João 14, 21. Aonde o Senhor Jesus vai dizer assim, ó:
aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles. Vocês podem repetir comigo? Aquele que tem meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então aqui a gente encontra o que é de fato esse amor a Deus. Aqui a gente percebe que tipo de amor é esse que o cristão tem por Deus. É um amor que leva o cristão a obedecer a Deus. É um amor que constrange o cristão, que impulsiona o cristão, que motiva o cristão a obedecer ao Senhor. Eu escrevi aqui algumas coisas. O que são os mandamentos que Jesus nos deixou? Para a gente poder obedecer, a gente tem que saber o que são. Se você ler Mateus do 5 ao 7, você vai encontrar o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte a gente vê ali o que o Senhor espera dos seus filhos, o que Jesus espera dos seus discípulos. Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Jesus nos manda perdoar, certo? Quem já leu na Bíblia que tem que perdoar? Não é um mandamento do Senhor Jesus? Eu amo a Jesus, o que eu vou fazer? Perdoar. Jesus fala que eu tenho que confessar o seu nome diante dos homens, que eu não posso negá-lo, que eu tenho que assumir a minha fé. Eu amo a Cristo? Amo a Cristo. Então eu não vou negá-lo, eu vou assumir a minha fé. A gente encontra Jesus ensinar a ser fiel ao cônjuge, fiel ao marido, fiel à esposa. Eu sou cristão? Sou. Eu amo a Deus? Amo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser fiel à minha esposa, ao meu marido. O Senhor também nos ensina a ser justo nos negócios. Eu vou fazer um negócio com alguém, eu tenho que ser o quê? Justo. Eu amo a Cristo? Amo. Então eu vou ser justo nos meus negócios. Eu vou obedecer aos mandamentos do Senhor. Está vendo que não é um amor de boca, não é um amor de sentimento apenas, é um amor que nos leva a fazer o que o Senhor quer. O que mais que o Senhor nos ensinou? Ele nos ensinou a orar pelos nossos amigos e só pelos nossos amigos, é isso? O que Jesus ensina a gente a fazer, pessoal? Orar pelos nossos inimigos. Eu amo a Cristo? Amo. Então o que eu vou fazer pelos meus inimigos? Orar para que caia um raio na cabeça deles, não é? É o que? Orar para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor use misericórdia, para que o Senhor os salve. O que mais que Jesus ensinou? Estou resumindo, tá? Jesus ensinou a gente a ser uma pessoa de palavra, não ficar jurando, é sim, sim. Então, porque eu amo a Cristo, o que Ele me pede? Para que eu tenha palavra. Então o que eu vou ter? Palavra. Jesus ensina a gente não se vingar, não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Eu amo a Cristo? Amo, então eu vou seguir o que Ele me orienta. Além de tudo, Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a vigiar, Ele nos ensina a confiar, Ele nos ensina a negar a nós mesmos para fazer a sua vontade, tomar a nossa cruz e segui-lo. Então o cristão, ele ama a Deus porque ele foi amado por Deus, e ele vai provar que ama ao Senhor seguindo as palavras que o Senhor deixou para que ele obedeça. Veja que não é um amor banal, é um amor verdadeiro, é um amor fiel, é um amor de renúncia, é um amor, como eu falei agora há pouco no início da mensagem, que faz a pessoa preferir morrer do que negar sua fé em Jesus. É esse tipo de amor. E eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem do amor a Deus, falando o que talvez eu considero o mais importante de tudo. Você sabia que tem gente que obedece a Deus, mas não ama a Deus? Por exemplo, eu falei aqui de perdoar, não falei? Você sabia que tem incrédulo que perdoa? Você sabia que tem gente dentro da igreja que não é salva, mas ela perdoa?
Deixa para lá, não vou esquentar a cabeça. Eu perdoo. Você sabia que tem gente que é fiel ao cônjuge, mas não ama a Deus acima de tudo? Você sabia que tem gente que é justa nos negócios, mas não ama a Deus acima de tudo? Você sabia que tem gente que é de palavra, mas não ama a Deus acima de tudo? Você sabia que tem gente que obedece a Deus, mas não ama a Deus? É possível, pastor? Sim. Olha o que eu vou falar agora. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Todo aquele que ama a Deus, obedece, mas nem todos que obedecem a Deus, amam a Deus. Eu vou repetir de novo. Eu quero ser chato com isso, você entendeu o que eu vou falar agora. Todo aquele que ama a Deus, obedece, mas nem todos que obedecem a Deus, amam a Deus. É possível, pastor? Sim. Sabe por quê? Se prepara agora. Tem gente que obedece a Deus por medo. Não é por amor. É por medo. Porque enxergam em Deus um ser punitivo. Então, todo relacionamento que essa pessoa tem com Deus, não é por amor, é por medo. Você quer ver só? Você quer ver só? Quem ama a Deus, ora? Responde para mim. Quem ama a Deus, ora? Mas todo mundo que ora ama a Deus? Por exemplo, tem gente que ora porque tem medo. Tipo assim, eu vou orar, eu vou ter uma conversa aqui com Deus antes de sair de casa, porque vai que eu saia sem orar e o carro me atropela. Vai que eu saia sem orar e o bandido me rouba. Então é melhor, antes de eu sair de casa, eu fazer o quê? Isso não é orar por amor, isso é orar por medo. Quer ver um outro exemplo? Aqui você não vai ter esse problema, porque graças a Deus o Senhor nos alcançou e entendemos o verdadeiro Evangelho. Mas você quer ver uma coisa? Você sabia que tem gente que devolve o dízimo por medo? Medo, não é por amor, é por medo. E esse medo, infelizmente, é colocado no coração da pessoa através de ensinos errados. Então a pessoa pensa assim: eu vou tirar os 10%, não é porque eu amo o Senhor, porque eu agradeço o Senhor, eu vou tirar os 10%, porque vai que eu não tiro e dá algum problema aí na minha vida. Não sei, né? O devorador entra e devora tudo. Eu já vi, por exemplo, o pastor fala assim: se você não dá os 10%, você vai gastar 10% com remédio. O que você quer? A pessoa fica com medo. Ela fala: prefiro então dar na igreja do que gastar com remédio. Meus irmãos, olhem para cá. Deus quer se relacionar com você por amor. Deus quer que você ame a Ele. O mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Não é tenha medo do Senhor teu Deus. Compreende? Sabia que tem gente que vai na igreja não é por amor, é por medo? Não vou lá porque já percebi que quando eu não vou, as coisas começam a dar errado na minha vida, então eu vou lá. Gente, o Deus do Evangelho quer que você se relacione com Ele por amor e não por medo. É natural o filho ter medo do pai? É normal isso? É saudável isso? Vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. Não estou perguntando se é comum. Estou falando se é saudável. É saudável um filho ter medo do pai? Um pai normal, assim, um pai, ele quer que o filho tenha medo dele? Imagina um relacionamento. Eu tenho meu pai. Imagina eu ter um relacionamento de medo com meu pai. Qual é o tipo de relacionamento que o pai quer ter com o filho? De amor, de carinho, de respeito, claro, de temor, mas não é de medo. Meus irmãos, talvez até hoje você se relacionou com Deus por medo.
parte disso é culpa da religião que botou na sua cabeça que você tem que fazer as coisas, senão Deus te castiga. E talvez outra parte disso seja porque você ainda não entendeu o quanto o Senhor te ama e o quanto que Ele quer que você tenha com Ele um relacionamento de amor. Só que não apenas isso. Eu quero até pedir perdão aqui publicamente. Eu quero pedir perdão publicamente para vocês e para você que acompanha esse culto em casa. Eu, como pastor, já levei muita gente a se relacionar com Deus por medo. Eu já fiz isso. Já pedi perdão a Deus dezenas de vezes, e eu estou pedindo aqui publicamente para você. Porque eu já ensinei você a fazer muitas coisas na base da ameaça. Eu já passei em projetor, em televisão, em tela, gente falando assim: eu não dei o meu dinheiro na igreja, a minha filha adoeceu e morreu. E eu já botei assim no telão para você assistir. Eu já fiz isso e eu estou pedindo perdão a você. E eu estou dizendo a você: esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho, o Senhor que nos salvou, o fez por amor. Ele quer ser amado por você. Salmo 91 vai dizer: porque a mim se apegou com amor. Como? Com medo? Como? O Senhor te ama e Ele quer que você o ame e se relacione por amor. Só que não é só por amor, meus irmãos. Você sabia que tem gente que se relaciona, ou melhor, não é só por medo. Você sabia que tem gente que se relaciona com Deus por culpa? Culpa, pastor? É. Tem gente que faz as coisas diante de Deus porque ela tem culpa dentro dela. Então, por exemplo, ela cometeu um pecado. Todos nós pecamos, ou não? Ela cometeu um pecado. Sabe o que ela começa a fazer? Ela começa a ler mais a Bíblia. Ela começa a orar mais, ela começa a falar mais de Jesus para os outros, ela começa a vir mais na igreja. E ela faz tudo isso porque ela pensa que isso vai fazer Deus perdoá-la. Então ela tem aquele relacionamento com Deus na base da culpa. Quer ver? Agora você vai entender. Ó. Quem já ouviu a palavra desencargo de consciência? Então a pessoa faz as coisas por desencargo de... Ela faz porque ela sabe que se não fizer, ela vai se sentir culpada. Então ela faz para não se sentir o quê? Culpada. Falando de medo ainda, voltando um pouquinho, lá em 1 João 4 que a gente lê o capítulo todo, vai dizer que o amor lança fora o medo. E o próprio 1 João vai dizer que quando você pecar, você tem que confessar ao Senhor, porque confessando o seu pecado ao Senhor, o sangue de Cristo te purifica, você é perdoado. Você não tem que viver com culpa. A culpa leva as pessoas a fazer muitas coisas para Deus, mas não é por amor, não por culpa. Então tem gente que se relaciona com Deus por medo, tem gente que se relaciona com Deus por culpa, e tem gente que se relaciona com Deus por interesse. E esse daqui é o mais comum. Então tudo que ela faz para Deus, ela faz esperando receber algo que em troca. Não é aquele relacionamento de amor, é um relacionamento de interesse. Você quer ver um exemplo claro? Como é que os cultos de virada ficam? Lotado. E o exemplo do culto de virada é maravilhoso, você entender esse tipo de relacionamento que não é de amor. Tem gente que vem no culto de virada por medo de não virar na igreja e ter um ano ruim. Mas tem gente que vira o ano na igreja, sabe por quê? Interesse. Eu vou lá fazer uma prece e Deus vai me abençoar. Tem ou não tem, meus irmãos? Eu falei de dízimo, não falei? Falei de oferta, não falei? Tem gente que contribui por medo do devorador, mas tem gente que contribui com interesse em Deus dar a ela um carro, dar a ela uma casa, dar a ela uma bênção. Para pensar nisso, meus irmãos. Imagina você chegar diante de Deus com um envelope desse aqui, ó. Por isso que esse único envelope que a gente dá está escrito o quê?
Gratidão. Mas imagina se você pega um envelope desse, chega aqui domingo e fala: Senhor, aqui está o meu voto. Tem aqui R$100, tem aqui R$1.000, tem aqui tanto. Agora, Senhor, eu quero que o Senhor transforme o meu marido. Que tipo de relacionamento é esse? Que tipo de... O nome disso é interesse. Eu só estou dando porque eu quero receber. Você acha que Deus quer isso? Você acha que é assim que Deus quer? Gente, as pessoas têm uma visão muito errada de Deus. As pessoas têm uma visão como se Deus estivesse atrás de um balcão de um supermercado fazendo troca com ela. Você dá R$20, o que dá para comprar com R$20 no mercado hoje? Tá ruim a coisa, né? Vou falar aqui, ó. Você dá R$40 e compra um azeite, porque tá assim, né? 40 conto o azeite. Aí você pensa que Deus tá ali atrás do supermercado, com um monte de produto. Gente que enxerga Deus assim. Imagina você no mercado tendo um monte de produto. A pessoa pensa que Deus é assim, ó. O carro, eu quero um carro. Deixa eu ver quanto é. Fazer um voto de R$1.000. Pronto, fiz. Senhor, agora eu quero um carro. Ou então, meu marido convertido. Eu ganho quanto? Isso aqui é muito importante. Eu ganho 2.000 por mês. Quer saber? Eu vou dar esses 2.000. Senhor, está aqui. Agora eu quero meu marido convertido. Meus irmãos, Deus te ama e quer que você o ame acima de tudo. Para concluir, tem gente que obedece a Deus. E sabe por que ela obedece? Porque ela quer ser salva. Mas pastor, qual o problema nisso? Não tem problema nenhum nisso. Tem. Não tem, tem. Duvido, eu te explico. A pessoa pensa assim: eu vou obedecer a Deus, porque aí eu vou ser o quê? Salvo. E eu tenho uma ideia para você. Isso aí pode ser verdade. Pode ser. Mas para você ser salvo pela sua obediência, você não pode cometer um pecado. Para você ser salvo pela sua obediência, você tem que ser perfeito. Para você ser salvo pela sua obediência, nunca na sua vida você pode ter cometido um pecado. Pastor, então vai dar certo. Eu nunca cometi, acabou de mentir aí. Acabou de mentir, acabou de pecar. Quando você olha para a Bíblia, às vezes você pensa assim: eu vou fazer tudo isso para que Deus venha me salvar. Sinto muito. Deus não te salva pela sua obediência. Ele salva pela graça, pela misericórdia, pela fé em Cristo e na obra que Ele realizou por você. De modo que a sua obediência ao Senhor vai se tornar apenas uma forma de agradecê-lo. Então, o salvo, gente, isso aqui é muito grande. O cristão não anda em obediência ao Senhor, não ama ao Senhor para que o Senhor possa salvá-lo. O cristão ama ao Senhor, o cristão vive em obediência porque ele já foi salvo. Vocês entenderam, meus irmãos, a diferença? Eu vou obedecer ao Senhor, não porque eu quero que Ele me salve. Eu vou obedecer ao Senhor porque o Senhor já me salvou. E é o meu relacionamento de amor com Ele. É assim que o Senhor quer se relacionar com você. Fiquem de pé. Glória a Deus. Vou convidá-los à ceia. Não vem com medo não, tá? Não vem com culpa não. Não vem com interesse não. Você está em Cristo. Você vai participar da ceia com amor. Com amor. Tudo que falamos, meus irmãos, se resume no seguinte: o cristão foi alvo do amor de Deus. Por isso, ele ama a Deus por meio da sua obediência. E ele obedece por amor ao Senhor, e jamais por culpa, por medo ou por interesse. Vamos fazer uma oração neste momento. Senhor, jamais o nosso amor pelo Senhor vai poder ser comparado ao amor do Senhor por nós. Jamais. Mas entendemos nessa manhã que o Senhor nos salvou